Boa tarde, meus amigos. Hoje são 25 de dezembro da era cristã do ano de 2022. Final de tarde, são 7 horas da noite, 19 horas, aqui em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. E eu resolvi, então, gravar do meu jardim com a minha cachorra Pipoca, com o céu escurecendo, na minha sala onde eu faço as minhas lives, onde eu faço o evangelho quando eu não vou ao centro espírita. De maneira que vocês sabem que eu não consigo fazer nada que seja programado. Eu faço na hora o que vem à minha cabeça. De maneira que vamos terminar o dia de hoje, mais uma vez, agradecendo a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, falarmos um pouco de Chico Xavier e quem sabe no meio a gente acabe falando algo que venha à nossa lembrança. Pois bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, está escrito no item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende, mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: sou eu rei, mas meu reino não é deste mundo. Pois bem, do livro Kardec Prossegue, da Adelino da Silveira, uma página muito linda de Chico Xavier, falando sobre os 500 da Galileia. Vamos lá, depois a gente vai deixar a nossa mente viajar. Contou-nos Chico que alguns dias após a crucificação de Jesus, das milhares de pessoas que o seguiam, algumas centenas delas combinaram encontrar-se às margens do mar da Galileia, a fim de amenizarem as saudades de sua palavra e de seu convívio. Falava-se vagamente que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Apenas 500 tiveram a coragem de comparecer. Eram tempos de cruéis perseguições. Os primeiros astros da noite começaram a brilhar no alto. Estavam em oração,
quando uma luz muito intensa brilhou na amplidão e começou a descer em direção ao cume de pequeno monte, à beira da praia. Logo puderam verificar que era Jesus, o Mestre Divino, que vinha ter com eles, envolto em belíssima luz. Conversou demoradamente com eles e, quando se despediu, deixou-os cheios de uma coragem até então desconhecida. Essas centenas de pessoas ficaram, portanto, conhecidas como os 500 da Galileia, que fizeram o propósito de trabalhar incessantemente pela humanidade. Elas têm reencarnado nos mais diversos contextos religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos nas artes, na ciência e nas mais variadas religiões da Terra, revelando o desejo do Cristo, que é de amor e de fraternidade. Para concluir a leitura, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que vier na nossa cabeça aqui, duas partes importantes que eu separei do livro Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Centro Espírita, 24 horas. Chico falando. Compreendo que ainda não estamos preparados para isso, mas os centros espíritas não deveriam fechar as suas portas. Deveriam permanecer abertos durante o dia e a noite, abertos 24 horas. Às vezes, a pessoa está precisando de um passe, de uma oração, está desesperada, pensando em dar fim à vida. Centro espírita é também um hospital. E o que pode acontecer ao doente que recorre ao hospital e o encontra de portas fechadas? Talvez mais para frente, não é? Os nossos centros possam contar com voluntários para que permaneçam sempre de portas abertas. A Pipoca está aqui do meu lado. Pipoca é a nossa filha. E aí, completando nossa leitura, a face de Jesus. A face de Jesus, desde a escola primária, perguntava a mim mesmo como seria o semblante dele. O benfeitor incomparável, muito cedo, caminhava para a mediunidade. Indagava dos espíritos amigos como seriam os traços fisionômicos do Senhor. Os benfeitores espirituais me determinavam procurá-los nas crianças doentes e desamparadas e nas pessoas abatidas, sofredoras, andrajosas ou feridas. Certa vez, meu pai, impressionado com a minha persistência em recortar retratos do Senhor de jornais e revista, me perguntou: Chico, que nome terá Jesus no céu? E eu, que estava sempre induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face nos sofredores, e eu que estava sempre induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face nos sofredores e nos infelizes, imaginei que o Senhor, sendo o conforto e a providência dos tristes e dos desventurados, deveria ter no alto um nome de luz e respondi: meu Pai, eu penso que no céu Jesus se chama alegria, pois todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. Bom, falar de Jesus é sempre pipoca, muito difícil
porque nós não temos palavras, adjetivos para acrescentar a tudo o que já foi dito. Mas eu gostaria de lembrar a todos que recentemente nós publicamos no Facebook 2 matérias muito importantes de conversas de Chico Xavier com os amigos, onde ele diz que Jesus desapareceu dos 12, 13 anos aos 30 e, segundo o que se entende, ele teria ido para a mesma nave que o trouxe para recapitular tudo o que ele teria que fazer aqui na Terra, para não errar uma só palavra, um só gesto e um só ensinamento para todos nós. Que Jesus permaneceu nessa nave, relembrando, reestudando, reavaliando tudo, rememorizando tudo, para deixar para nós, dos 30 aos 33 anos, a mensagem do seu evangelho, de que o reino dele não era e não é deste mundo, mas do mundo astral, do mundo superior, onde ele, Jesus, seria designado por Deus, a inteligência suprema do universo, para governar o nosso planeta chamado Terra. Chico também nos explicou a respeito dos 3 reis magos. Está publicado também no nosso Facebook, que na opinião e na visão de Chico Xavier, a luz que brilhou no céu seria de fato uma grande nave espacial. E que os 3 reis magos eram seres que estavam nessa nave e que eles desceram à Terra e, disfarçados de reis magos, foram visitar o menino Jesus para verificar se estava tudo corretamente como o planejado. Bom, como que eu posso contestar Chico Xavier? Contei também para vocês, recentemente, que numa noite de sexta-feira, me parece, da Paixão, Chico Xavier orava muito a Jesus, dizendo, Chico, que não se sentia digno nem de pronunciar o seu nome, que dirá as suas chagas, tocá-las. E neste momento, Chico Xavier sofreu um processo de efeitos físicos, como nós chamamos no Espiritismo, os estigmas do Cristo em seu corpo, cabeça, mãos e pés. Este fenômeno foi presenciado por uma senhora que o acompanhou na casa dele durante muitas décadas, e foi confirmado por ela. Além de outros amigos depois também relatarem o fato da coroa do Cristo marcar a sua cabeça e dos cravos dos pregos marcarem as suas mãos e os seus pés. Sabe-se que, certa noite, se não nos falha a memória, na cidade de Araguari, em uma casa espírita de amigos nossos, Chico fazia uma prece. E neste momento de sua prece a Jesus, o seu coração começou a brilhar num fenômeno físico. E a luz começou a se projetar pelo paletó. E Chico, percebendo isso, tentando fechar o paletó, as luzes saíam por entre as frestas do botão,
onde juntava um lado do outro do paletó. Dizem que foi uma imagem fantástica de Chico se transfigurando em luz do seu próprio coração. Por que eu estou falando de Chico e não estou falando tanto de Jesus? Porque eu conheci o Chico Xavier e eu estive com ele várias vezes da minha vida. Antes de me mudar para Uberaba, quando o abracei pela primeira vez, em 84, e fiquei todo perfumado por ele. Isso me impressionou muito, me tocou profundamente. Quando eu me mudei para Uberaba em 86, 2 anos após a minha primeira vinda a Uberaba, eu passei a frequentar o grupo da prece todos os sábados à noite e ir na sombra do abacateiro, sábados à tarde, participar, assistir à distribuição dos pães, dos beijos, dos abraços, do evangelho que ele fazia à sombra do abacateiro. Foram quase 10 anos participando, assistindo aquele momento de luz à sombra do abacateiro. Eu não saberia falar de Jesus sem colocar o Chico Xavier no meio dessa história. Porque boa parte do que eu aprendi sobre Jesus, eu aprendi olhando o rosto de Chico Xavier. A calma, a paciência, a bondade, a renúncia, a disciplina, a coragem de se enfrentar e enfrentar as dores que ele carregava no corpo por conta de suas enfermidades da vida, naturais, e ali presente a nos cumprimentar todos os sábados entre 2 e 3 horas da madrugada. Eu só consigo ver Jesus com mais proximidade de mim, observando Chico Xavier. Ontem uma amiga minha, Maria Helena, me mandou uma matéria de um jornalista, um youtuber, não sei, falando dos segredos e das coisas de Chico Xavier que não foram contadas. E eu as desmenti uma a uma, de que Chico foi traído pelo sobrinho, que era médium, e que no determinado ponto de sua vida, o seu sobrinho chamou jornalistas e falou que tudo era uma mentira, que o Chico treinava tudo para poder escrever. Eu expliquei à minha amiga que, de fato, esse fato aconteceu, mas que o rapaz foi tomado pelas trevas para atrair a luz, e logo depois que o rapaz fez isso, o sobrinho de Chico, ele se alcoolizou completamente e terminou seus dias em um sanatório. Foi dito outras coisas a respeito de Chico, que ele não permitiu que a ciência colocasse aparelhos nele para verificar a autenticidade de sua mediunidade. Não é verdade. A NASA esteve em Uberaba na década de 70 para 80 e mediu o campo energético, a aura de Chico Xavier. Não me lembro agora, mas passava de 15 metros de diâmetro. E o Dr. Elias Barbosa, médico psiquiatra, escritor e amigo nosso, também fez um teste de eletroencefalograma em Chico Xavier
em transe. E no momento do transe, as ondas elétricas reagiram como numa grande crise epiléptica convulsional, provando que havia uma atividade anormal durante o momento do transe mediúnico. Portanto, as pessoas não conhecem realmente Chico Xavier. Eu estou aqui pensando a respeito das nossas vidas. Chico Xavier tinha tamanho respeito por Jesus, tamanha admiração, tamanha consideração, que ele se curvava diante do nome de Jesus. Ele realmente foi e é um apóstolo do Cristo reencarnado do século XX. Ele, há quem diga, eu sempre cito os dois assuntos, porque o Eurípides afirma que o Chico lhe disse que ele foi João Batista. Os estudiosos da doutrina afirmam que Chico foi João Evangelista. Eu sempre cito as duas versões para respeitar tanto a fala de Eurípides quanto a fala dos amigos de Chico Xavier. Chico, de fato, foi um dos apóstolos de Jesus, reencarnado na figura de Chico Xavier. Não tenho a menor dúvida sobre isto. Tanto quanto da amizade que unia o Chico à Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que, segundo sabemos, é um espírito de alta envergadura moral que desceu do planeta da constelação de Sírius para se fazer terráquea, para se servir de mãe para o Mestre Jesus. Muda alguma coisa Jesus ter vindo de outro planeta? Não. O próprio Chico disse que Jesus veio descendo das alturas em 4.000 anos até chegar a corporificar-se como nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Descendo de onde? Chico disse que Jesus Cristo foi criado por Deus há milhões de anos atrás, e ele, no planeta de onde ele foi criado, ele caminhou em linha reta e evoluiu a se tornar um filho legítimo de Deus, nosso Pai. Veio de onde? Veio de outro planeta. Veio de um mundo superior. Tanto quanto sabemos que, segundo se diz, os grandes espíritos se reúnem no núcleo do nosso Sol. Sabemos também que houve uma reunião nos céus, um grupo de ministros celestiais de Deus, dentre eles Chico Xavier estava presente assistindo. Jesus estava ocupando uma das cadeiras, quando discutiam o futuro da humanidade terrestre.
foi quando Jesus, como governador da terra, diante de uma possível iminente guerra após a Segunda Guerra Mundial, na década de 70, 69 para 70, quando o homem foi à Lua, Jesus então intercedeu por nós, junto aos demais Cristos que estavam reunidos, pedindo para nós da humanidade misericórdia, e que fora dado um prazo para nós, humanos da Terra, melhorarmos o nosso comportamento e nos tornarmos criaturas melhores. Isso se deu final de 69 para 70, segundo Chico Xavier. Fora ele um esquizofrênico, um louco, um lunático, quisera Deus que nós fôssemos loucos igual a Chico Xavier. Que loucura sadia, que esquizofrenia santificada, que conseguiu amar, interpretar, exemplificar o Evangelho de Jesus. Nós estamos em 2022. Daqui uma semana será 2023. Guerra na Ucrânia, disputa por terras, poder, o mundo globalizado em informações, o Japão se rearmando novamente após o Tratado de Desarmamento no final da Segunda Guerra Mundial. O Covid contaminando o pessoal na China a 34 milhões de pessoas por dia. O Brasil vivendo uma disputa política onde um grupo enorme de pessoas se recusa a aceitar o resultado das urnas, afirmando ter havido uma fraude, pedindo revisão para poderem aceitar ou não o resultado. Pessoas postas às portas dos quartéis. O mundo inteiro, os jornais, televisão, youtubers, mostrando a movimentação do nosso país. Quase todos os canais de televisão do Brasil e jornais não tocam neste assunto. E o Brasil em uma convulsão emocional nunca visto antes, de uma maneira completamente diferente de quando foi a Revolução de 64 ou mesmo de 32. Para onde caminha a humanidade? Para onde caminho eu, enquanto pessoa individual, fazendo parte de um processo coletivo? O que devemos esperar do mundo? O que devemos esperar de nós mesmos? Há 18 anos atrás, abrimos a Casa Francisco de Assis. Mas já trabalhando há quase 36 anos, mas com a mediunidade há 40 anos. Desde São Paulo, vindo para Uberaba. Ontem, véspera de Natal, nosso centro abriu e dia 31 também abrirá. Segundo nossos amigos espirituais, Centro Espírita é um hospital que não deve fechar as portas. Igual a gente leu aqui do Chico falando sobre os centros espíritas. Dentro do contexto humano, eu, enquanto pessoa, percebo em mim mesmo muitas coisas que eu não gosto em mim, mas que quando eu me percebo
eu já fiz. Parafraseando Paulo de Tarso, Senhor, por que tudo o que eu quero fazer, eu não faço? E tudo o que eu não quero, eu acabo por fazer. Essa luta de Paulo de Tarso é a nossa luta do que nós queremos ser, mas da constatação real, nua e crua, do que somos. Eu sofro muito comigo mesmo internamente, porque eu sou muito intenso em tudo. Eu sou intenso no sentimento de doar, mas também sou intenso nos momentos de atitudes infelizes. Apaixonado, às vezes sem raciocínio. E nesse momento, você acaba pondo para fora os velhos moradores que já existiram em mim em outras vidas. E é muito difícil vencê-los. Então eu percebo, para mim, que seguir os passos de Jesus é uma tarefa muito árdua. Mas nós temos que tomar a atitude de dar o primeiro passo. Eu tinha uma amiga chamada Dona Márcia Lacerda Alves, esposa do seu Francisco, que me dizia isso. Cido, eu posso ser um verme, mas eu já sou um verme metidinho, um verme atrevido, um verme que já está de pé. Eu imaginei o verme metidinho, um verme presunçoso, que não aceita mais se rastejar, mas sim ficar de pezinho. E é assim que eu me sinto, sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhuma humildade da qual eu não possuo. Somos vermezinhos querendo ser reis. Vermes de pé, lutando. Eu termino minha fala dizendo o seguinte para nós que estamos vivendo momentos difíceis de ordem política, social e econômica, de saúde e de tudo. Os 500 da Galileia, muitos deles têm reencarnado periodicamente na estrada da vida pós passagem de Jesus. Chico Xavier nos disse que Emmanuel reencarnou no ano de 2000, no Brasil, no interior de São Paulo, e que seria um educador. Junto de Emmanuel, reencarnaram boa parte dos 500 da Galileia. Se nós hoje estamos frustrados, sem entender muita coisa, precisamos parar e pensar o seguinte: se Emmanuel aparecesse agora, o mentor de Chico, com outro nome, o Padre Manuel da Nóbrega, fundador do Brasil, pipoca, vem cá, fundador do Brasil, e fosse falar alguma coisa para a nação, ninguém ouviria. Talvez o Chico tenha razão ao dizer para nós que, se a humanidade não cometesse nada mais grave de destruição, que a partir do meados da década de 30 a 35, da era atual, a humanidade começaria a experimentar um pouco de fraternidade. Ora, em 2035, Emmanuel vai estar com 35 anos. Em 2056 ou 57,
Chico tem uma carta que está aqui comigo, de 23 de abril de 1957, em que Chico vai pedir a Jesus, ele fala aqui na carta, para poder reencarnar quando a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, consequentemente por Chico Xavier, completará 200 anos. E ele gostaria de ter a permissão de Jesus para voltar à Terra reencarnado. Olha que beleza! Vejam que maravilha a colocação deste homem chamado amor. Pedir a Jesus a permissão para retornar à Terra no ano de 2057. Emanuel estará, se não morrer até lá, com 57 anos. E assim como Chico participou da reencarnação de Emmanuel, no ato da reencarnação, Emanuel poderá participar da reencarnação de Chico Xavier no mundo dos encarnados. E a vida segue. E nós seguimos a caminho da luz, porque somos poeiras do universo, soprados pelo hálito do amor de Deus, impregnados em nossa alma, a sua consciência em nós. Não importa qual seja a nossa religião. E como estamos a caminho da luz, livro este que eu sugiro a vocês, de Emanuel por Chico Xavier, ou de Chico por Emmanuel, e do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos entender que muitas coisas que nós estamos sofrendo agora é por falta de entendimento de nossa parte. Claro que eu gostaria que hoje, agora, se fizesse democracia verdadeira no Brasil e no mundo. Claro. É lógico que eu queria que o mundo se transformasse magicamente no meu sonho de ideal. E aí eu pergunto para mim, terminando essa live: por acaso eu sou democrático? Por acaso eu não sou autoritário? Por acaso eu sou perfeito para ter uma democracia perfeita? Por acaso eu sou tão honesto para ter uma democracia honesta? Por acaso eu sou tão humano para ter uma democracia humana? Por acaso eu sou tão bom para ter uma boa democracia? Por acaso eu sou tão cristão a fim de que o Cristo possa falar através de mim, não pelas palavras, mas pela minha própria essência, pelo meu próprio comportamento, pela minha própria vivência do seu evangelho na vida? Como Chico o foi? Não, não sou. Eu sou fruto de muitas vidas, somada a esta, e lido com as minhas dificuldades, emoções, temperamentos, comportamentos, nesse processo de idiosincrasia, a tentar me compreender para eu ser melhor para mim. Porque sendo uma pessoa melhor para mim, que possa me compreender, me aceitar apesar de ter defeitos, eu possa mudá-los. E sendo assim, eu possa aceitar o defeito do outro, sabendo que ele também vai mudar. Se eu conseguir me amar na medida em que Jesus me ama, eu amarei o outro na medida de que o outro necessita do meu próprio perdão. Perdão esse que eu nem precisarei mais dar, porque nunca me sentirei ofendido.
Não sei se o que eu estou falando agrada ou não a vocês, mas continuarei lutando, caindo e levantando, errando e acertando, chorando e rindo, às vezes falando coisas que não deveria e magoando pessoas, mas já acordando rapidamente para os erros pelos quais eu ainda me manifesto, como uma luta para me tornar um ser humano integral. Boa noite a todos, uma feliz noite de Natal, e que Jesus esteja conosco e que nós estejamos com Ele. Graças a Deus. Um beijo para vocês todos. Muito obrigado. Pipoquinha, aqui está a pipoquinha, me perturbando, e aqui está a noite que já chegou, igual a gente falou agora há pouco. Pera, pipoca, eu vou parar aqui.